Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao canal do professor Rodrigo. Café Pingado, Ciências Sociais, Direito e Geeks. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de falar para você. Então vamos à nossa primeira aula, né? Antes de mais nada, antes de iniciar essa primeira aula, quero render as homenagens devidas aos queridos professores do UPERJ, da Universidade Cândido Mendes, onde eu tive a minha formação em Ciências Sociais. Ao professor Igor Lapisky, que trouxe a matéria de História do Tempo Presente, que de alguma maneira a gente vai abordar nessa aula de hoje. Ao professor Luiz Anselmo, que me deu, e a todos que participavam das aulas dele, a orientação da menção sempre ao autor da obra, ao nome da obra, inclusive até a história do próprio autor, quando ele trazia os textos para debater vinculados a determinadas obras durante o curso de Ciências Sociais. E eu não posso deixar de esquecer, já que o tema dessa primeira aula é Pierre Bourdieu, da questão fundamental que é mencionar o professor Clóvis de Barros Filho, professor emérito da USP, e que foi orientado por Pierre Bourdieu. Então é uma menção honrosa, que eu tenho que fazer em virtude disso, em virtude da extrema competência que o professor Clóvis de Barros Filho sempre falou de Pierre Bourdieu. Então vamos lá, a nossa primeira aula. Olho na tela. Aula 1. Conceitos de base, formação e iniciação científica em sociologia. Essa é a nossa primeira aula sobre Pierre Bourdieu. Bourdieu procurou sempre explicar as práticas sociais, políticas e culturais ao seu redor. Restituir a esses homens o sentido de seus atos. Os atos precisam ser relacionados a um pano de fundo de eventos sociais e históricos. E então, essa questão da restituição dos próprios homens em relação aos seus atos, é fundamental que a gente tenha essa percepção de que você não pode desvincular jamais o homem em sociedade, o indivíduo que pratica a ação social, como eu já disse no vídeo de introdução, das relações sociais que se dão na interação de cada indivíduo praticando a ação social. E aí Bourdieu, então, ele vem com essa questão, vamos ver de novo. Restituir a esses homens o sentido de seus atos. Os atos precisam ser relacionados a um pano de fundo de eventos sociais e históricos. Muitos de nós, que somos células, somos elementos de uma sociedade, temos uma dificuldade um pouco evidente de fazer essa restituição dos nossos atos em função do que a gente vive na sociedade. Então, como é que eu posso restituir ao homem, à pessoa, ao indivíduo, na sociedade, o sentido dos seus atos? Esclarecendo, através de um pano de fundo histórico, social principalmente, qual é o encaixe que nós temos dentro desses eventos. Eu participo desse ato social porque sou um indivíduo em sociedade. E como é que eu faço para restituir o sentido do ato social para mim mesmo, e para nós? Através de um entendimento e de uma compreensão do sistema em que nós estamos inseridos. E que sistema social é esse? Que contexto, que pano de fundo é esse? Então essas dúvidas, essas questões, Bourdieu vai tratar de uma maneira bastante adequada, para que a gente possa ter essa noção importante de que os atos sociais que eu pratico como um indivíduo social têm a sua repercussão a partir do momento que eu o pratico, mas também eu tenho atrás dele uma série de situações pretéritas que me levam a ter determinada formação, determinado entendimento, determinada inscrição, vamos dizer assim, dentro do mecanismo social que eu faço parte. Olho na tela mais uma vez.
Então vamos lá. Bourdieu nasceu em 1º de agosto de 1930. Aonde? No vilarejo de La Selbe, região rural do Béarn, situada nos Pirineus, próximo à Espanha. E aí é importante a gente ver que qual era o momento que a França vivia a partir de 1930. Era a última década da Terceira República Francesa. Se via ao longe os períodos de glória da Belle Époque, caracterizada como o período que nasceu do trauma e humilhação de quase um século de guerras e revoluções na França, que lutava para restabelecer o Estado-nação depois da Revolução Francesa. E a França parecia sem alternativas e se mostrava um país exaurido pelos eventos dos últimos 150 anos. Anos depois, a França se enredou numa feroz guerra de independência na Argélia, que também envolveu questões de orgulho nacional. Então a gente vai começar a compreender algumas situações da vida de Bourdieu. Ele nascido em 1930, de uma família humilde. O pai e a mãe dele tinham origem humilde. E ao mesmo tempo ele também tinha. Sempre se tornou, né, uma pessoa de crítica aguçada e afiada em virtude não só da formação que ele tinha, como de uma genialidade muito grande de observar o redor. O que o cercava, né, como indivíduo na sociedade. Então essa questão para Bourdieu sempre foi muito interessante e ajudou ele a determinar certos conceitos, né, sociais. Então, essa guerra de independência da Argélia foi fundamental na formação do Bourdieu. Por quê? Porque ele acabou sendo, né, escalado, né, ele acabou sendo convocado para participar desta guerra. Até esse momento de participação da guerra, Bourdieu tinha uma formação em filosofia muito grande, muito profunda, né? E a partir do momento que ele então participa da guerra da Argélia e vive esse drama de uma guerra, né, liderada por um Estado colonialista que impunha, né, na Argélia as suas questões de não querer a independência da Argélia, que era a França, e ele vive isso mais de perto, então vira a chave na cabeça de Bourdieu e ele se torna um estudioso profundo da sociologia, porque através da sociologia, muito mais do que na filosofia, naquele momento em que ele viveu isso, esse drama da guerra, ele conseguia então compreender, né, e interpretar melhor as questões da sociedade que viriam a ser o norte do trabalho dele nos próximos anos. Olho na tela de novo. Revoltas como as da Argélia estimularam mais uma vez forças reacionárias que enxergavam o abandono das colônias francesas como um insulto ao orgulho e aos princípios nacionais, enquanto outras forças buscavam libertar a França de seu legado imperial. Charles de Gaulle, por fim, concedeu independência à Argélia como parte de um processo internacional de descolonização. De 1955 até 1960, Bourdieu prestou serviço militar na Argélia, ainda colônia da França. Esse período permitiu a conversão do filósofo em sociólogo. E aí vamos abordar uma parte do que eu falei anteriormente. A Argélia foi um verdadeiro laboratório sociológico para o francês, onde experimentou e constatou a formação do operariado, a precarização econômica e o desarraigamento social. Essa experiência lhe propiciou compreender que teoria é teoria da prática. Então, o que a gente consegue compreender? Que Bourdieu, ele não só se sentou para estudar a sociologia, ele não foi meramente um sociólogo, como é dito, né? E tem esse ditado, um sociólogo de gabinete, um sociólogo de sala de estar, um sociólogo de biblioteca. Ele se tornou, a partir de então, desse momento, um sociólogo atuante. Ele não conseguia mais dissociar, né? Ele não conseguia mais diferenciar a teoria da prática. E isso, então, é também um outro ponto fundamental na obra de Bourdieu, que nós vamos investigar, né, e vamos aprofundar mais. Olho na tela de novo.
Essa introdução, como eu falei lá no início, né, naquele primeiro vídeo, é referenciada numa obra de base que é do autor José Marciano Monteiro, 10 lições sobre Bourdieu, e você vai ter a referência bibliográfica dessa obra logo aí embaixo. Então, a introdução a essa obra, o José Marciano fala o seguinte: a obra produzida por Pierre Bourdieu é uma relevante contribuição teórico-metodológica e epistemológica para os cientistas sociais, historiadores, economistas, pedagogos e educadores contemporâneos, dentre outros. Bourdieu pode ser considerado, sem sombra de dúvidas e sem exagero, um dos mais criativos intelectuais do século XX. A próxima tela, também referenciando essa obra, fala-nos o seguinte: em 1979, Bourdieu publicou pela Editions Diminues a sua escrita monumental, La Distinction, Critique sociale du jugement. Nesse livro, seus conceitos: campo, é um conceito que nós vamos trabalhar em vídeos posteriores; capital, também vamos trabalhar; conceito de hábitos, igualmente; classes sociais, também vai ter um vídeo, dentre outros, são mobilizados para entender os processos de diferenciação social na sociedade francesa. O pensador analisa a variedade das práticas culturais entre os grupos e constata que o gosto cultural e os estilos de vida da burguesia, das camadas médias e do operariado estão profundamente marcados pelas trajetórias sociais vividas por cada um dentro de uma lógica de diferenciação de classe. Então, Pierre Bourdieu nos traz já essa questão fundamental, né, na obra dele, de que a diferenciação das classes sociais, ela vem atrelada a uma estrutura formativa que eu tive, ou que o indivíduo social teve, mas muito mais do que a estrutura formativa, do meio social que esse indivíduo está localizado. Através do meio social e da estrutura formativa, que pode ser ligado até à própria estrutura educacional, eu passo então a ter ou não perspectivas de melhoria na minha condição social, na minha vida e na minha estrutura pessoal de formação. E no entender de Bourdieu, isso se torna então um padrão de diferenciação de indivíduos entre as classes sociais. É fundamental e importante poder falar sobre isso, porque o professor Clóvis de Barros Filho, como eu mencionei no início do vídeo, ele tem esse entendimento de que Pierre Bourdieu pega a estrutura teórica de Marx e faz um upgrade dela. Ele não fala simplesmente da divisão da sociedade em classes sociais. Ele fala também da divisão do indivíduo em cada classe social e como essa divisão impacta a estrutura de ascensão, de estacionamento ou de descenso do indivíduo na classe social. Isso é importante para a gente. Olho na tela mais uma vez. Ainda nessa obra de José Marciano Monteiro, 10 lições sobre Bourdieu, na década de 1990, Bourdieu engajou-se nas lutas e se tornou um sociólogo reconhecido mundialmente. Apoiou os movimentos sociais que atuam em prol dos trabalhadores, intelectuais e imigrantes perseguidos. Em 1992, lançou Contre Fux, tomos 1 e 2, que, associado ao livro Sur la Télévision, demonstraram sua atitude de intelectual engajado, denunciando a ditadura do mercado livre. Em 1993, organizou e publicou La Misère du Monde, obra que denuncia as condições de produção das formas contemporâneas da miséria social. Fundou em 1996 a editora Libération d'Agir, cuja política editorial se destinava à produção independente do trabalho científico, com a militância e o compromisso cívico. Em 1996 e em 1999, respectivamente, foi agraciado com o título de doutor honoris causa pela Universidade Johann Wolfgang Goethe, de Frankfurt, e pelas universidades de Atenas, Grécia e de Joensuu, na Finlândia. Em março de 2001, Bourdieu ministrou sua última aula no Collège de France, falecendo em 23 de janeiro de 2002, aos 71 anos de idade, vítima de um câncer. Essa questão do Collège de France é muito interessante, por quê? Porque Pierre Bourdieu,
ele chegou a ser nomeado catedrático do Collège de France, ou seja, a cadeira de Sociologia do Collège de France é ocupada por Bourdieu, ou seja, são 52 vagas, dentre os maiores catedráticos intelectuais franceses. Bourdieu ocupa uma delas. É como se, analogicamente falando, a gente tivesse aqui a questão da Academia Brasileira de Letras. Né? Aqui nós temos muito mais cadeiras, mas para você ter uma ideia do nível de estudo, de cientificismo e de empenho que Bourdieu trouxe às suas obras e à sua vida. Com essa prática, com essa teoria prática que ele instituiu nos trabalhos e nas obras, ele teve, então, essa possibilidade de ser um dos catedráticos mais reconhecidos, né, na história da França, em sociologia, e por isso que nós falamos que ele era um dos 4 maiores sociólogos do mundo. Eu excluo Comte por enquanto, em virtude, né, de uma questão meramente didática, por isso que eu falei 4 no primeiro vídeo. Então seria realmente Durkheim, Max Weber, né, Karl Marx e então Pierre Bourdieu. Vamos de olho na tela mais uma vez. Então, quando eu falei daquela obra A Miséria do Mundo, mais uma vez nessa tela a gente tem uma outra minúcia, sendo que esta obra é uma outra obra que a gente referencia, né, de conceitos, Pierre Bourdieu e seus conceitos. Então vamos lá, A Miséria do Mundo é uma coleção de relatos em primeira mão de testemunhas, entre aspas, né, das vítimas da economia neoliberal que afeta estudantes, aposentados, agricultores, sindicalistas, juízes, imigrantes e trabalhadores em geral. Os volumes Contrafogo também surgem dessa crítica aberta aos princípios da política predominante da época, quando ele então escrevia essas obras. E a gente vai ver e poder observar que durante os anos em que Bourdieu estabeleceu essas obras, ele determinou alguns conceitos, ele criou alguns conceitos. E aí a gente vai entender que esses conceitos são fundamentais para se entender a sociologia dele e aonde é a aplicação prática dos conceitos sociológicos que ele próprio criou. Vamos ver na tela. Jogo, estratégia e senso prático, portanto, são elaborações que permitem, quando associadas ao conceito de hábitos, superar a perspectiva fenomenológica e estruturalista no que tange a compreensão sobre a prática, instaurando uma nova teoria do conhecimento, a praxeologia. Então, é por isso que eu, no último vídeo, encerrei com aquela menção à capa do livro, que a sociologia de Pierre Bourdieu seria um esporte de combate, como vemos aí no último parágrafo. A última lição é dedicada a pensar o projeto sociológico de Bourdieu como um esporte de combate. Por que pensar a sociologia de Pierre Bourdieu como um esporte de combate? Porque ela nos traz a possibilidade de combater no campo das ideias, sem nenhuma referência pessoal a B ou C, sempre no campo das ideias. Uma ideia só pode se contrastar, pode combater a outra, neste bom sentido do combate no esclarecimento da nossa situação, da atuação social de cada indivíduo na sociedade e nas consequências que eu tenho de acordo com a formação que eu tive e com o meio onde eu estou instaurado. Então isso é muito importante para que a gente possa analisar e prestar atenção. Vamos mais uma vez para a tela. Essa obra, então, como eu falei, né, Pierre Bourdieu, Conceitos Fundamentais, é uma outra obra que eu também faço referência. A própria experiência escolar do Bourdieu deixava isso claro, como a gente vai ler aí. Sua experiência escolar deixara bem clara sua própria posição social. Como um aluno rural de internato no liceu, ele era forçado a vestir um macacão cinza, enquanto os alunos não internados chegavam vestidos na última moda. Eles também zombavam de seu sotaque gascão, que era inclusive uma língua que Bourdieu aprendeu, mas que é morta hoje em dia. Então, o que acontece? Você imagina bem, quando Pierre Bourdieu, na própria pele, sente esta diferenciação no ambiente escolar,
quando ele, né, tinha que ir de uniforme e os outros alunos, né, poderiam usar a última moda. Você imagina bem, e ainda tinha a questão, né, do linguajar dele, que também era objeto do que a gente chama hoje de bullying. Você imagina bem Pierre Bourdieu vivenciando na pele toda esta estrutura de, de uma certa dominação, mas que ele precisaria passar, cursar, através do estudo, através do conhecimento e da pesquisa, para se tornar quem ele foi. Então, é muito importante a gente poder analisar que isso ocorre hoje, né? Quantas escolas você tem a questão do bullying, em quantas escolas você tem a questão, né, da exclusão social. E há um termo que ele usa na obra dele, A Reprodução, que é uma obra vinculada fundamentalmente na questão educacional dos excluídos do interior. Quem são os excluídos do interior? São os alunos que, apesar de tentarem, né, fazer parte de determinada formação, no decorrer dos anos, quando ele vai acessando determinadas séries, né, do ano letivo, ele não consegue acompanhar de acordo com a necessidade que ele tem pessoal. Ou seja, muitas vezes uma turma é homogênea quanto às matérias aplicadas, quanto ao que o professor fala, mas é heterogênea quanto ao que cada aluno traz consigo do capital cultural, capital educacional, capital econômico, que também vamos abordar nessa aula de Bourdieu. Você imagina bem a diferenciação que é feita e a ignorância que nós temos, às vezes, de alguns mestres, alguns professores e de outros alunos, quando há essa questão do bullying em sala de aula. Mas isso nós vamos aprofundar um pouquinho mais na frente. Então, na tela outra vez. A educação, portanto, era uma faca de dois gumes. Ela enfatizava as idiosincrasias, mas ao mesmo tempo oferecia um meio para se escapar do ambiente imediato. Não surpreende, portanto, que Bourdieu tenha escolhido a educação e a cultura como os temas principais de seus primeiros estudos na década de 1960. Então a gente já vai avançar um pouquinho mais, isso eu já comentei. Bourdieu estava mais interessado em pensar Marx contra Marx, Weber contra Weber e Durkheim contra Durkheim, para chegar a uma terceira via realista. Posteriormente, Bourdieu também criticaria o desenvolvimento na sociologia americana, mas notavelmente sua predileção por análises estatísticas e a teoria da ação racional. Então, na realidade, não existe, né, trabalho de nenhum sociólogo, de nenhum pesquisador, de nenhum cientista social que não inicie lendo os pais da sociologia, né? Então, os pilares fundamentais da sociologia têm que ser lidos, compreendidos e interpretados. Então, Marx, Durkheim e Weber, Bourdieu também fez essas leituras. E sempre tentou, através da sua genialidade, gerar contrapontos positivos à própria obra deles. Não que Bourdieu estivesse julgando a obra deles, que é impossível isso. Mas é uma questão mesmo metodológica e didática, para que, né, as pessoas compreendessem que Marx, Weber e Durkheim, um contra o outro, dentro da ótica de Bourdieu, poderia gerar essa terceira via, que é o que realmente Bourdieu acabou logrando fazer, né, conseguindo fazer com a sua obra monumental quanto às relações sociais sob a ótica da sociologia bourdieusiana. Então esse termo bourdieusiana ou bourdieusiano quer dizer realmente dos estudos que são consequência, né, da sociologia de Pierre Bourdieu. Vamos para a tela mais uma vez. No ano que se seguiu a sua morte, tamanho era seu perfil que, em comícios organizados por sindicatos do setor público, podia-se ler "Lembre-se de Pierre Bourdieu" em cartazes. Em 1995, Bourdieu declara que lutava contra a destruição de uma civilização. Mais uma vez, venho e retorno a esse ponto. Bourdieu era um sociólogo da praxis. Ele tinha uma praxeologia. Ele era um sociólogo não meramente teórico, mas ativista no bom sentido, de participar dos movimentos sociais. Né? Os sindicatos, ao lembrarem de Bourdieu, lembre-se de quem foi Pierre Bourdieu, você imagina bem, né, uma organização dessa de base, né, operarial, de trabalhadores, se lembrar de um catedrático intelectual. Você imagina a obra dele, no sentido da prática e de como socorreu, muitas vezes, essas camadas menos favorecidas, né, da sociedade francesa.
e que a gente pode, lógico, interpretar para outros tipos de sociedade como a nossa, aqui no Brasil, de maneira muito tranquila. Vamos para a tela mais uma vez, para que nós possamos ver a questão das obras fundamentais que foram mencionadas e que vocês podem consultar aí, resenhas críticas, né? Como é esse vídeo, é uma resenha crítica, né, das duas obras que a gente mencionou no vídeo. Vamos lá para a tela mais uma vez. Então, a obra A Distinção, de Pierre Bourdieu, que foi citada no texto, a obra Contrafogos, que também foi citada no texto, né? E a obra A Miséria do Mundo. E não perca, né, a nossa próxima aula, aqui no Café Pingado, Ciências Sociais, Direito e Geeks, porque a gente vai começar a falar dos conceitos separadamente sobre Pierre Bourdieu. Obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado do vídeo e qualquer dúvida, sugestão, comentário ou crítica, eu estou à disposição. Salve Bourdieu!